A paz, amados irmãos, vamos dar continuidade à mensagem de como manifestar a glória de Deus. Antes, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor por Tua presença em nós, por Tua palavra, que o Senhor continue a falar conosco para a nossa edificação e também para a salvação daqueles que ainda não têm o Senhor. É o Senhor que é a palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos ouvindo o Senhor falar conosco a respeito de como manifestar a glória de Deus. E falamos que a glória de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Lá, quando ele esteve em Israel, estava o Pai. A glória de Deus foi manifestada na face de Cristo. E ele, por estar manifestando a glória de Deus, aconteceu o avivamento, Deus foi glorificado, pessoas salvas, curadas, libertas, e o inimigo foi derrotado. E vimos a necessidade, a urgência, a responsabilidade, o privilégio que nós temos como filhos de Deus, temos a presença, a glória de Deus, o Espírito Santo em nós. Precisamos manifestar essa presença. Quanto mais manifestarmos essa presença, mais Deus será exaltado, vidas salvas, libertas, curadas e o inimigo derrotado. E o mundo vive num caos, em trevas, precisa da manifestação da glória em nós. E nós já vimos 4 verdades importantes da manifestação da glória. Só para lembrar os irmãos, primeiro, a respeito da escolha e da consagração. Isso é obra divina. Ele nos escolheu, Ele nos consagrou, nos separou. Nós devemos agora viver de modo diário, separados para Deus, porque isso é graça de Deus. Outra coisa importante, vimos que devemos buscar o Senhor. Quanto mais busca de Deus, mais a presença vai ser liberada em nossas vidas. Outro aspecto foi o método de Deus. O método é de Deus. Para o Velho Testamento, eles carregaram a arca sobre os ombros. E nós também estamos debaixo do método de Deus, debaixo da sua palavra, da sua ordenança. Nós somos servos de Deus, não somos senhores. Vamos definir, vamos determinar como Deus manifestar. Não, o método é a palavra de Deus. E por fim, nós vimos que a glória também se manifesta o amor ao próximo. Quanto mais amarmos e, na verdade, amamos com amor de Deus, mais ao próximo, mais a glória é manifestada. Nós devemos dar a vida pelos irmãos, nós devemos, se algum irmão estiver padecendo, devemos socorrer. Quanto mais o Senhor libera seu amor nas nossas vidas de modo prático, de modo fraterno, mais a glória é manifestada. Então, hoje nós vamos ver mais 4 verdades de como manifestar a glória de Deus. Então, o primeiro que vamos ouvir hoje é sobre a glória se manifesta na fraqueza natural, ou no quebrantamento. Quanto mais uma pessoa é fraca naturalmente, mais quebrantada, mais a glória de Deus vai manifestar na vida dele. Naturalmente falando, nós somos pessoas fortes, gostamos de estar no controle, gostamos de ser senhores, e isso impede da glória manifestar. Mas quando há fraqueza natural, quando há quebrantamento, aí sim a glória ela vai ser manifestada. Vamos ver o exemplo lá em Davi pegando a arca e levando para Jerusalém, que é o nosso exemplo e o nosso paralelo. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 3, diz: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Nós já vimos Aiô, agora vamos ver a Uzá. Uzá significa força natural.
E versículo 4, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Versículo 6, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então Uzá é força, a força natural não pode liberar a presença de Deus nas nossas vidas. Como lá Uzá não pôde segurar a arca de Deus, foi uma irreverência e ele acabou morrendo ali. Houve uma morte física. E também se a presença natural está forte, está controlando, vai haver assim no momento uma morte espiritual. Não tem como manifestar a glória de Deus, a presença de Deus pela força natural. Isso é uma irreverência. E aqui diz que quando chegaram à eira de Nacon, ali os bois tropeçaram. A palavra Nacon significa lugar preparado, lugar pronto. Ali naquele lugar os bois tropeçaram. Claro, Deus é soberano, Deus estava ali acima de todos, acima dos bois, acima dos homens, e ele permitiu naquele lugar pronto, preparado, os bois tropeçarem. Isso nos mostra o quê? Mostra que a força natural nunca está pronta, nunca está preparada para manifestar, para conduzir a arca à presença do Senhor, para liberar a presença do Senhor. Jamais naturalmente estamos prontos e preparados para manifestar a presença do Senhor, porque a presença é espiritual. Então, pelo quebrantamento, pela fraqueza natural, a fraqueza humana, aí sim nós vamos estar prontos e preparados. E lá em 1 Crônicas, que é o mesmo texto, no capítulo 13, diz no versículo 7, que puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. No versículo 9 diz, quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. A palavra Quidom lá em Samuel fala a eira de Nacon. Agora aqui em 1 Crônicas fala a eira de Quidom. E muitos acreditam que foi o próprio Samuel que escreveu tanto os livros de Samuel como os livros de crônica. Então, aqui ele é chamado a eira de Quidom. E Quidom quer dizer dardo inflamado. É uma outra verdade. Nacon, lugar pronto e preparado. Quidom, dardo inflamado. A força natural, a carne, ela não suporta dardos inflamados. Quando o inimigo vem, certamente ali Uzá, ele morreu. Assim também é naqueles que têm a presença de Deus. Naturalmente, nós não podemos suportar os dardos inflamados do maligno. Nós vamos ser derrotados na peleja se nós estivermos cheios da força natural. Por isso é importante, a presença se manifesta pela fraqueza natural, pelo quebrantamento. Lembram de Jacó? Jacó no val de Jaboque, ele foi quebrantado pela presença do Senhor. Ele passou a manquejar e ele sai do val de Jaboque, o sol apareceu para ele, a presença foi liberada, a vida dele foi transformada. Lembra de Paulo? Vamos ver esse texto em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, Paulo
versículo 9 e 10. Mas antes ele teve uma revelação no início, no versículo 1, ele disse que ele teve revelações, foi ao terceiro céu. E para não se ensoberbecer, no versículo 6, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nessa, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. Então, Paulo foi um homem humilde, quebrantado, um homem com ele não tinha força natural, mas ele tinha força espiritual. E a revelação foi tão grande que no versículo 7 diz: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Foi posto, Deus permitiu, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Então aquilo humilhava Paulo, machucava Paulo, entristecia Paulo, enfraquecia naturalmente Paulo, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes ele pediu ao Senhor para afastar dele aquele espinho. E Deus respondeu no versículo 9, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou em outras palavras, a presença, o poder é a presença do Espírito Santo. Ele aperfeiçoa, ele é liberado, ele é manifestado na fraqueza. De boa vontade, ele disse, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja bem, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas. De boa vontade. Ele tinha boa vontade em ser fraco, em ser quebrantado, e ele não apenas tinha boa vontade, ele mais se gloriava nas fraquezas dele, para que o Espírito de Cristo pousasse, né? E esse pousar está manifestando através da vida dele. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja bem, ele sentia prazer nestas coisas. Coisas que naturalmente ninguém sente prazer, porque a carne ela sente rejeição, ela quer expelir a angústia, a injúria, a perseguição, a necessidade, as fraquezas. Ela não quer essas coisas, mas Paulo tinha prazer por amor a Cristo, que aí ele estava fraco. Mas ao mesmo tempo, espiritualmente, ele estava forte. Então a glória se manifesta na fraqueza, no quebrantamento. E quem foi buscar a arca lá e levar para Jerusalém? O rei Davi. Ele é um exemplo de quebrantamento. Ele é um exemplo de um homem que não tinha força natural, mas sim força espiritual. No Salmo 131, ele falou: Senhor, o meu coração não é soberbo. Vamos ver esse salmo. Salmo 131. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas. Ele não era soberbo, orgulhoso, seu olhar não era altivo e ele não procurava grandes coisas e nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Um homem quebrantado, um homem
que não tinha força natural, mas tinha força espiritual. Por isso, a presença do Senhor manifestou muito em Davi. Ele tinha olhos belos, as pessoas viam Davi, estavam vendo ali a manifestação da presença de Deus, porque os olhos belos de Davi era a expressão, a manifestação de Deus. Lá no Salmo 16, Davi disse: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Esse outro bem não possuo é o mesmo significado da palavra que foi descrita a Davi quando Samuel ungiu. Ele tem belos olhos, quer dizer, tombo. É uma pessoa que estava ali feliz, satisfeita. Então Davi foi um homem que manifestou a presença de Deus. E nós vamos manifestar mais e mais a presença de Deus ao mundo. As pessoas precisam de Deus. Quando mais e mais estivermos fracos naturalmente, quebrantados, aí vamos manifestar. Um outro aspecto importante, outra verdade, é o temor a Deus. Vamos voltar para 2 Samuel 6,6. Diz aqui, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a mão, usar a arca de Deus e segurou. Versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e diz: como virá a mim a arca do Senhor? Então Davi era um homem que temia a Deus. Ele era cheio do temor de Deus. E nós vamos ver na palavra. Olha o que ele disse no Salmos 5. Salmo 5, veja o que Davi disse aqui. Versículo 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Davi tinha muito temor de Deus. Olha o que ele fala no Salmo 34, versículo 11. Davi disse: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi se tornou um mentor, um professor a Israel, de mostrar pelas palavras, pelo exemplo e pelas palavras, o temor do Senhor. Olha o que ele diz no Salmo 119, versículo 161. Ele disse: príncipe me perseguem sem causa, porém o meu coração teme a tua palavra. Ele foi muito perseguido por outros príncipes, outros reis, outros governantes, mas o coração dele não temia aqueles príncipes. Ele temia era Deus, ele temia era a palavra de Deus. Davi foi um homem cheio de temor. Quanto mais temor a Deus, mais a presença de Deus é liberada, é manifestada. E o temor não é aquele sentimento de medo, né? Nossa, será que eu vou ser fulminado? Será que Deus vai me matar? Não. O temor, o significado verdadeiro do temor é o sentimento respeitoso pela presença de Deus, é o cuidado pela presença de Deus, é o interesse pela presença de Deus, é o empenho de buscar a presença de Deus, é a dedicação pela presença de Deus, é esse cuidado carinhoso. Deus está aqui e eu, como Jacó disse, Deus está aqui e eu não sabia. É tirar o véu, é tirar o véu e se expor, ficar nu diante da presença de Deus, não temer, sabendo que quanto mais
despidos estamos diante de Deus, mas nós manifestaremos a Ele, tirar todo o véu. Então veja, temor é isso. Davi foi um homem cheio de temor de Deus. E lá na casa de Abinadab, onde a arca ficou, Eleazar certamente temia, né? Aquele cuidado carinhoso. Deus está aqui, eu preciso cuidar desta arca amorosamente, cuidadosamente. Querido irmão, querida irmã, a presença de Deus está dentro de vocês, está dentro de nós. Nós devemos ter esse respeito, essa dedicação. Ele está aqui, essa atenção a Ele, procurar o bem-estar dEle. Ele é o nosso bem maior. Nós devemos buscar primeiro o nosso bem-estar, mas o bem-estar daquele que é o nosso Deus e que vive em nós. Quanto mais temor, mais a presença dele é liberada. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam diante de Nabucodonosor, eles estiveram diante de Nabucodonosor e tinha opção de negar o Senhor, mas eles tinham tanto temor a Deus, eles disseram: Deus pode nos livrar da fornalha, mas se não nos livrar, nós não curvaremos diante da sua estátua, Nabucodonosor, e nem adoraremos a ela. Nosso temor é a Deus, nossa adoração é a Deus, e eles foram jogados vivos na fornalha. E lá nós sabemos que o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo veio e ficou com eles lá, passeando, dançando no fogo, e eles foram tirados. Os homens valentes aqueceram 7 vezes mais a fornalha, eles morreram quando foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Sadraque, Mesaque e Abednego nem cheiro de fumaça, fogo tinha na roupa, no cabelo, nos seus corpos, porque o fogo não tem poder sobre Deus. Deus está acima do fogo. Então, por causa do temor, a presença foi liberada e o temor de Deus veio sobre Nabucodonosor e sobre todos que viram aquela cena. Lembram de Daniel? Daniel era cheio de temor a Deus. Ele temia mais a Deus do que o imperador da Babilônia, os imperadores da Babilônia, porque ele serviu mais de um, os imperadores do Medo e Persa, porque ele serviu mais do que um, Dário, Ciro, enfim, o temor estava sobre Daniel e por isso a presença do Senhor foi liberada na vida de Daniel, a presença de Deus foi liberada na vida de Davi e a presença de Deus vai ser liberada na sua vida, na minha vida mais e mais, porque nós vamos andar no temor do Senhor, nós vamos prostrar em reverência diariamente, jogando futebol, assistindo televisão, almoçando, trabalhando, reunido com a família, reunido com os amigos, diante do devocional, diante da reunião com os irmãos, no trânsito, a presença está em nós e nós vamos ter uma dedicação carinhosa com ela, vamos buscar o bem dela, vamos estar prostrados, reverenciados, respeitando essa presença. Aí essa presença vai ser mais e mais liberada em nossas vidas. Uma outra verdade que a presença é liberada na casa que a recebe. E lá, veja bem, no capítulo de 2 Samuel, voltando ao capítulo 6, diz assim no versículo 10, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Obed-edom, toda a sua casa, toda a sua família foram abençoados pela presença do Senhor, porque a presença, aquela casa recebeu a presença do Senhor. Por isso foi
abençoada a casa de Obed-Edom. Agora, a casa que recebe é diferente da primeira verdade que nós ouvimos sobre escolha e consagração. Nós fomos escolhidos, sim, nós fomos consagrados, quem escolheu foi Deus, foi graça, Jesus mesmo falou, eu que vos escolhi, e fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, é verdade, também fomos consagrados, isso é graça, separados para ter a presença, a arca de Deus e manifestar. Agora, essa verdade é diferente na casa que recebe. Nós temos a presença, a casa está em nós, mas nós temos que ter um coração diário de receber a presença do Senhor, de estar linkado com a segunda verdade que nós ouvimos sobre buscar a presença, buscar de todo o coração, buscar com fervor, buscar com intensidade, apaixonar mais pela presença. Então, diariamente, nós temos que receber o Espírito Santo. Bem-vindo à presença do Senhor diariamente. Todo momento, tu és bem-vindo. Ele está na casa, está em nós, mas nós temos que receber, saudar essa presença. Quanto mais fizermos isso, mais essa presença é liberada em nós. Lá no Velho Testamento, o Senhor, através de Josué, enviou 2 espias para olhar Jericó. E eles foram recebidos pela a prostituta Raabe, e ela recebeu com alegria, com temor, abriu a casa dela para aqueles 2 espias. Ela estava recebendo o Senhor, a palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? Foi dada uma direção para ela, ficar na casa com os seus familiares, colocar um cordão de escarlate, de carmesim sobre a janela, e aconteceu o juízo de Deus sobre Jericó. Todos foram destruídos, dizimados, mas ela foi preservada porque ela recebeu a presença do Senhor. Lembram de Jesus? Toda casa que Jesus era recebido, era bem-vindo, ali havia cura, salvação, libertação, vitória. Lembram de Maria, de Marta e de Lázaro? Eles receberam muitas vezes a presença de Jesus na casa deles, e lá aconteceu muita bênção. Até a ressurreição de Lázaro aconteceu lá na casa deles, em Betânia. Lembram de Zaqueu? Zaqueu recebeu a presença, por isso ele foi salvo, a sua família foi salva, e muitos convidados por ele foram salvos também por causa da presença do Senhor. Vocês lembram também de Lídia? Ela recebeu a presença do Senhor ali na vida de Paulo e abriu a casa dela em Filipos. E o que aconteceu? Aquela casa, ela e sua família foram salvos, e muitos ali se tornou uma igreja na casa de Lídia. Muitos foram salvos. Lá começou a igreja em Filipos, porque a presença foi recebida. E lá em Apocalipse, veja o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Essa palavra é dita para a igreja, para os cristãos. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então ele está batendo na porta da casa dos seus filhos, batendo, querendo entrar na casa dos seus filhos. Ele já está, o Espírito Santo está, mas Jesus Cristo tem que ser sempre bem-vindo, diariamente nas nossas vidas. E a casa que recebe a Ele, que sauda Ele e que faz festa para Ele, essa presença é mais e mais liberada. Olha o que diz no livro de Cantares também. Cantares de Salomão, no capítulo
capítulo 5, versículo 2, diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Quer dizer, exteriormente ela estava dormindo, mas interiormente ela estava atento, velando a noiva, né? A Sulamita. E aqui diz: eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, abre a porta. E pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Aqui foi um momento, né, que aconteceu. Ele estava vindo de fora, ela estava. Foi algo que aconteceu num sonho dela, e eu disse para vocês a respeito dessa Sulamita, tá? Não é Sunamita. Sunamita foi aquela jovem que foi trazida para cuidar de Davi quando Davi já estava velho, mas aqui é Sulamita, tá? E aqui, no sonho dela, o Senhor falou: abre, chamando ela de minha pomba, minha imaculada, a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Muitos estudiosos da Bíblia veem isso profeticamente, que foi o Getsemane, né? Ali os discípulos, eles dormiram. O espírito estava pronto, mas a carne fraca. Eles velavam no espírito, mas eles dormiram. Então, aqui mostra Jesus no sofrimento dele, no Getsemane. Aí o que ela responde no verso 3? Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? E ela não, no sonho dela, ela não quis abrir para o seu amado. Tanto que o versículo 4 diz: o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir, no sonho dela, ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, só dele ter tocado lá, a unção, a fragrância que ele deixou, destilou a mirra sobre ela. E os meus dedos, mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri, o meu amado já não estava, ele tinha retirado, ele tinha ido embora. E a minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Então ele bateu na porta: abre, minha amada. Jesus está batendo todo dia na nossa porta, para que nós possamos abrir e cear com ele cear conosco, e a presença dele ser liberada. Mas muitas vezes nós estamos aqui como essa mulher esteve, a Sulamita, como os 3 discípulos estiveram no Getsemane. Muitas vezes nós estamos assim, lá no interior nós estamos prontos, nós queremos ele, mas assim, exteriormente nossa carne é fraca, nós estamos acomodados, distraídos, não queremos colocar nossas vestes novamente, sair ao encontro dele, lá fora, na noite, na escuridão. Não queremos sujar os pés mais, nós estamos tão limpinhos, tão acomodados, e queremos que, de um modo ou de outro, ele seja liberado, manifestado em nós. Sim, ele manifesta no nosso interior, na nossa comunhão, mas às vezes ele quer que a gente saia ao encontro dele. A gente vá aos campos encontrá-los, vá ao mundo encontrá-lo. E muitas vezes nós não manifestamos, infelizmente, a presença, porque nós estamos assim, não estamos recebendo ele, a presença dele que está batendo na porta. Então é muito importante que nós abramos a casa para receber ele. E a última verdade que nós vamos ver hoje é sobre a fé e a perseverança. Vamos voltar lá para agora 1 Crônicas, capítulo 15. Sabemos aqui no capítulo 13, aconteceu um incidente,
A casa foi trazida no versículo 13 para a casa, 1 Coríntios 13, versículo 13, para a casa de Obed-edom, e lá ficou por um tempo, né? Deus abençoou ele. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Mas no capítulo 15, logo no início, diz: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. E Davi buscou a presença na casa de Obed-edom e levou a presença de Deus, a arca, lá para Jerusalém. Então, Davi ele teve fé e perseverança, né? Houve o acidente, a morte de Uzá, e ele soube que a arca na casa de Obed-edom abençoou em tudo ele. Ele sabia que a presença é abençoadora, ele tinha fé, certeza, e ele tinha fé também, certeza que o lugar da presença não era na casa apenas de Obed-edom. Claro, tem que estar na casa de Obed-edom, tem que estar na casa de Abinadab, tem que estar na sua casa, tem que estar na minha casa, mas tem que estar na igreja local. Mas o lugar da presença lá para Davi era Jerusalém, e o lugar da presença para nós, em definitivo, é na Nova Jerusalém. Nós estamos peregrinando, levando a presença lá no Brasil, lá nos Estados Unidos, e onde estivermos, estamos levando para um lugar definitivo, que é a Nova Jerusalém. E o próprio Davi espiritual, Jesus, está levando essa presença. Ele é a presença, e ele está levando a presença, o Espírito dele, o Espírito Santo em nós, está sendo levado para esse local. Então Davi teve fé e perseverou, ele não desistiu. Aconteceu o acidente, morreu, vamos deixar a arca na casa de Obed-edom, lá está sendo abençoado. Nós aqui também, de um certo modo, somos abençoados, porque a presença abençoa. A presença abençoa todo mundo. O mundo é protegido pela presença. Acontece muitas coisas ruins no mundo, mas tem a proteção da presença. Se não tivesse, o mundo já teria sido destruído. O mundo é abençoado, mas muito mais abençoado é a igreja, os filhos de Deus que têm a presença. Então, Davi teve fé e teve perseverança. Vocês sabem que Davi nunca desistiu da presença de Deus. Ele fugiu ele foi ungido para ser rei na casa dele com 16 anos, e ele começou a reinar 14 anos depois. Quando ele tinha 30 anos, ele foi ungido rei lá em Judá. Então foram 14 anos sendo perseguido ali por Saul, e ele jamais desistiu. Ele tinha fé que a presença estava com ele, perseverava em buscar a presença, e ele sonhava, orava: um dia eu vou estar na prática reinando pela vontade de Deus, não vou ter o trono no meu coração, a coroa no meu coração, na minha cabeça vai estar, mas aquilo ali é o figurado, a coroa e o trono é do Senhor dos Exércitos. E ele foi um fugitivo, mas ele tinha fé e perseverança que Deus cumpriria a palavra dele. Ele nunca desistiu da presença de Deus e de buscar a presença. Depois ele construiu uma tenda, e depois ele levou a presença para Jerusalém, e não construiu o templo porque era um homem de sangue, mas ele preparou todas as coisas, praticamente o modelo foi dado a ele, a planta e os recursos, os materiais, a maioria ele preparou para o seu filho, que era jovem. Ele mesmo afirma isso na palavra de Deus. Mas ele teve um momento de reinar, de vitória, e ele teve nesse período um momento de queda. Ele adulterou, ele mandou matar Urias, ele ensoberbeceu e mandou Joabe fazer o censo de Israel, e houve ali no adultério com Betseba, e a morte que ele determinou. Ele mandou por carta que Joabe colocasse Urias na frente da batalha para morrer, e teve a morte desse filho, que a Betseba ficou grave, mas mesmo assim ele continuou com fé e perseverança em buscar a presença. Depois aconteceu o juízo de Deus sobre Israel, porque ele
contou o censo, ele falou, eu que pequei, e ele não deixa de buscar, né, de ter fé e perseverar em buscar a presença. Por isso Davi teve experiência pessoal de manifestar a presença de Deus em muitos momentos e conseguiu levar a presença, a arca, lá para Jerusalém. Do mesmo modo, se você e eu não ficarmos incrédulos diante de situações, circunstâncias que acontecem em nossa vida, mas perseverarmos e mantermos a fé, nós vamos cada vez mais liberar a presença do Senhor em nossas vidas. Você lembra também de Abraão? Veja, vamos ver esse texto em Gênesis capítulo 16. Versículo 15, Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Termina o capítulo 16, aí começa o 17. A Bíblia, quando foi escrita, não havia essas divisões de capítulos e versículos. Aí no versículo 1 diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. 99. E ele teve com 86. 13 anos. 13 anos depois Deus apareceu para ele. E muitos que estudam a Bíblia acreditam que foi 13 anos de silêncio. Houve 400 anos de silêncio da voz profética de Malaquias até João Batista. Então muitos creem que isso aqui foi um tempo de silêncio. Mas o que aconteceu com a vida de Abraão? Ele tinha fé e ele tinha perseverança. Ele não desistiu e a presença voltou a manifestar e a falar com ele. Então nós precisamos manter a fé e perseverar. Se a presença de Deus não foi liberada na sua vida hoje, na sua casa, no seu trabalho, na escola, lá na igreja, onde quando você está reunido com os irmãos, você não sentiu, você não percebeu a presença sendo manifestada, não desista, continue tendo fé, porque ela está dentro de você. Deus habita em você, no seu espírito, e continua perseverando. Davi perseverou para buscar, mas ele perseverou também em oração. Devemos perseverar em oração. Ó Deus, eu vou continuar te buscando, te desejando, até que a tua presença seja liberada da minha vida, para minha alma, para o meu corpo, para que o Senhor seja mais glorificado através de mim, para que vidas sejam mais abençoadas, edificadas, salvas pelo Senhor através de mim, para que o inimigo seja mais e mais derrotado pelo Senhor através de mim. Eu vou manter a minha fé, porque foi dada pelo Senhor, é graça, esse dom maravilhoso. Eu vou permanecer em fé, eu vou permanecer perseverando em oração. Assim a presença vai ser mais e mais liberada em nossas vidas e a glória vai ser mais e mais manifestada em nossa vida. E agora eu quero me dirigir a você que não tem Jesus como Senhor e como Salvador pessoal. Ele morreu por todos. Ele já perdoou os seus pecados na cruz. Ele já te recebeu. Ele é o Senhor e Salvador de todos, especialmente daqueles que creem. Hoje, que Deus faça com que a bondade dele te leve ao arrependimento. Que Deus libere o dom da fé para você, para mediar, para a salvação que há gratuitamente na graça que é Jesus Cristo,
para você. Receba a Jesus como Senhor Salvador. Você vai se tornar nova criatura, seus pecados que já foram perdoados, você vai sentir aliviado, vai ver que de verdade isso aconteceu e você vai ter o Espírito Santo, a glória de Deus em você, para que essa glória manifeste em você e através de você, para que esse mundo tão cheio de maldade, tão cheio de trevas, possa cada vez mais ter coisas boas e ter luz da presença de Deus que vai manifestar através de você. E eu quero lembrar que essa palavra, como manifestar a glória de Deus, está lá no YouTube em 3 partes. São 12 verdades da glória manifestada. Então, essa é a segunda parte e tem uma outra terceira parte também dessa palavra lá no YouTube. Vá lá, assista, veja, seja abençoado, edificado e compartilhe para que outros sejam abençoados e edificados também. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, eu quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus por essa oportunidade de poder estar com os meus irmãos ouvindo a Tua palavra. Que cada vez mais a presença do Senhor, a glória do Senhor, que está em nós e que vai estar em muitos a partir de hoje, por receber a Jesus Cristo, possa manifestar neles e em todos nós, para a glória do Senhor e para a bênção deste mundo. Somos devedores ao Senhor e às pessoas para manifestar a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.